Flagrante, a verdade na tela. Fala, meu povo, está começando o Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Mariz e hoje estaremos juntos no programa que traz os casos policiais que foram destaque durante a semana no país e no mundo. Eu conto com a sua audiência. Vamos lá, para começar o programa daquele jeito já, mandando um grande abraço para esse povo lindo de Cuiabá, do Mato Grosso, para ser mais exato, da cidade de Confresa, que essa semana teve ali a sua cidade bem movimentada, muito movimentada, na verdade, porque um grupo criminoso invadiu a cidade. Olha só, veja você, um grupo criminoso invadiu a cidade, uma cidadezinha de Confresa, uma cidade pacata, que fica a mais de 1.000 quilômetros, na verdade, de Cuiabá, no Mato Grosso. Os criminosos atacaram a base da Polícia Militar e explodiram as paredes de uma empresa de transporte de valores. Veja você, hein? Um município pequenininho, que estava ali tranquilo e pacato e que teve aí esse ato terrorista. O vídeo de uma câmera de segurança da base registrou o momento em que eles explodiram. Olha só, um carro durante a fuga. Vamos acionar um repórter agora, Flávio Coelho. Nas imagens é possível ver quando os suspeitos descem armados de um carro branco, espalham produto inflamável ao redor do veículo e, em seguida, colocam fogo. Após a invasão do quartel, os criminosos roubaram armamento para explodir uma empresa de transporte de valores do município. Outro vídeo mostra momentos após os criminosos terem explodido paredes da empresa especializada em segurança de transporte de dinheiro. Os suspeitos ainda espalharam alguns artefatos pela cidade, mas foram desativados a tempo pela polícia. Alguns veículos usados durante a invasão também foram encontrados abandonados em áreas indígenas. Segundo a polícia, durante a ação, uma pessoa que passava pelo local foi baleada. Ela foi levada para o hospital do município e está fora de perigo. Gilmar Barbaresco é morador da cidade e fala sobre o momento dos ataques. Foram muitos tiros, momentos terríveis, onde as pessoas deitaram, nós mesmos lá em casa ficamos deitados no chão. E foram bombas e tiros e colocaram fogo nos carros. A cidade de Confresa viveu um momento de pânico. Segundo a Polícia Civil e a Militar, os criminosos estariam envolvidos no assalto a uma empresa de transporte de valores. O Corpo de Bombeiros de Confresa foi chamado para atender a ocorrência de incêndio em uma carreta, mas no caminho foi surpreendido pelos bandidos. Como explica o tenente Fábio Gomes Pereira. Durante o deslocamento, ouvimos alguns disparos, porém nossa missão constitucional é combate a incêndio e salvamento, então deslocamos para fazer o combate a incêndio da carreta. E no meio do percurso, antes de sair da cidade, nos deparamos com pessoas fortemente armadas, com fuzis e outros armamentos, no qual de imediato apontaram essas armas para nós e nós nos abaixamos e ouvimos 5 disparos. Naquele momento foi um momento muito tenso, onde pensei que ia perder minha vida. Eu estava junto com o condutor da viatura, o nosso cabo Paluan, aqui da unidade do Corpo de Bombeiros de Confresa. Foi um momento tenso no qual, após os disparos, nós rapidamente trancamos a viatura, descemos, trancamos e tivemos que sair do local. A empresa de valores informou que, apesar da explosão, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, mais de 15 criminosos participaram da ação. Olha, que tem criança, o povo deixando a criança para trás. E olha só, para comentar esse e outros casos aqui no nosso programa, eu conto com ela, que já é minha amiga aqui desse programa, a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora, vou cumprimentá-la. É um privilégio sempre. Eu que agradeço. Vamos bater nesses vagabundos, doutora. Vamos bater nesses vagabundos, porque já sabe, né? Vagabundo bom é vagabundo preso. E a gente tem o que para falar desse caso?
O que me chama a atenção, e nós conversávamos aqui em off, é por que essas cidadezinhas têm empresas de transporte de valores. Parece que é um chamariz para esses vagabundos irem lá e fazerem essa maldade, esse terrorismo. A senhora me explicava que talvez são lugares estratégicos de distribuição de dinheiro para cidades menores, né? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. O que a gente conhece sobre isso é que existe uma logística, né? Então não dá para um caminhão de transporte de valores sair de São Paulo e chegar até um outro estado, porque isso coloca sempre em risco, né, tudo que está sendo transportado. Perfeito. Então, se cria logísticas, inclusive de instituição financeira, onde a maioria ou parte desse dinheiro fica em algum local um pouco mais seguro, com um cofre um pouco mais estruturado, e de lá se distribui para as cidades mais próximas. É uma questão de gerenciamento e de gestão, né, da distribuição desses valores, que normalmente são notas, moeda corrente. Entendi. Outra pergunta aqui, o que eu fico pensando aqui, qual que é a diferença? Eu quero fazer essa pergunta para a senhora, do cangaço, o novo cangaço, que são aqueles criminosos, mas aquele bando de 30 criminosos, que chegam às vezes de .50 nos lugares, que é um armamento de guerra, né? E fazem da cidade, uma cidade inteira refém daqueles bandidos. É um modo operandi semelhante? E a gente percebe aí que é o que a gente, né, dos nossos estudos, que isso é também uma atividade do novo, denominada pela polícia de novo cangaço. Atrás disso tem toda uma logística, uma organização criminosa, investimento em armamento, em material explosivo, pessoas que sabem mexer com esse tipo de situação, todo um estudo geopolítico de saber aonde fica o batalhão da Polícia Militar, com mecanismos, num primeiro momento, de evitar, né, que a polícia venha rapidamente ao local onde eles estão praticando o crime. Existe todo um trabalho, todo um investimento da organização criminosa, né, com conhecimento e informação, claro, dessa movimentação. Planejamento, né? Com planejamento, inclusive, se tem ou não dinheiro no local, e aí sim eles praticam o crime. Eu chamo isso normalmente de quase um terrorismo urbano. Terrorismo urbano. Imagina você, tá ali numa cidadezinha pacata. Aqui no interior acontece muito, né? Aqui no interior acontece muito. Imagina uma cidade que fica a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. A Mel tá me dirigindo hoje, junto com o Tutu, que tá nas nossas imagens. Pode me colocar na 1? Pode me colocar na 1 isso? E eles estão falando que a gente tem algumas imagens desse tiroteio aí, de como ficou e imagens aéreas, inclusive. Olha só. As imagens aéreas, eu queria falar isso aqui. Olha só, que absurdo. Esse carro aí é um carro que provavelmente foi abandonado por esses vagabundos, né? É uma cidadezinha que, olha a cidadezinha. Uma cidadezinha bem raiz, olha o carro abandonado. Eles são tão peritos no que eles fazem, doutora, porque eles não deixam nem digitais ali, né? As digitais não ficam ali. Eu já estudei algumas coisas sobre isso, queria que a senhora falasse com mais propriedade. Essa logística estudada, e às vezes eles usam drone, como essas imagens, né? Para conhecer as saídas da cidade, né? Um mapa com geolocalização mesmo que existe nessas plataformas, como o Google, para saber, inclusive, rota de fuga. E na rota de fuga já deixar preparado o carro que, eventualmente, eles vão pegar a estrada e sair. Esses veículos, às vezes, são preparados, né? Sim. Blindados em nome de terceiras pessoas, claro, né, que emprestam os seus dados para serem usados nesse tipo de ataque. Ô, Mel, por favor, põe de novo para mim essa imagem. Parece que eles estão carregando ali? É material explosivo? É dinheiro? O que eles estão carregando ali? Olha só, essas imagens aí são dos vagabundos, né? Suponho. Se eu estiver falando uma besteira aqui, você em casa me desculpa, tá? Mas olha como é que ficou a delegacia, um bairro tão simples. Será que não é uma questão do governo, da Polícia Federal, reavaliar essas cidades estratégicas para empresas de transportes de valores? Sei que talvez o seguro pode ser menor, o imposto pode ser menor também. Existem algumas coisas fiscais que eu não sou perito para falar, mas é uma cidade... Não coloca a cidade em risco, doutora? Sim.
coloca a cidade em risco, a população, que é uma população de uma cidade pequena, via de regra pacata, a gente percebe que é uma cidade mais não urbana, né? Sim. Onde as pessoas nem estão acostumadas com esse tipo de violência. Aliás, eu ousaria dizer, até a estrutura de segurança pública é diferenciada, não é uma estrutura que a gente tem aqui em São Paulo. Claro. Então, a própria reação da polícia, né, com certeza não vai ser a mesma altura da violência que foi empregada pelos criminosos. Precisa se reestruturar tudo isso, precisa se trabalhar e conseguir entender, né, num primeiro momento, como é que se escolhe uma cidade como essa para ser um polo, digamos assim, de gerenciamento de valores e como é que a criminalidade chega a esse ponto tão específico numa cidade tão pequena, onde, logicamente, levaram o produto do crime. E já que a senhora falou que eles não estão acostumados com a violência, olha essa imagem aqui de um carro sendo explodido por esses vagabundos criminosos. Eu vou pedir para a mãe e para o Tutu colocarem aí para mim, por favor. Olha lá. Parece que nós estamos vendo, sei lá, faixa de Gaza. Consigo entender. Imagina a cidadezinha pacata, com seus moradores tranquilos, né? Pé vermelho, como diz lá no interior, pé vermelho. E olha lá. Gente. Aí, galera, em frente ao quartel da PM. Olha o carro pegando fogo ali no fundo. Atos de terrorismo, com certeza. E a população, eles não sabem nem o que fazem numa hora dessa, nem o que fazer numa situação dessa. Se tira foto, se vê a cápsula, olha as cápsulas dos projéteis no chão aí, ó. Eles estão tão indignados com isso que pra eles é cenas de filme. Olha lá o rapaz filmando. Olha o rapaz filmando. Nós temos cenas aí, inclusive, mais próximas de tudo que aconteceu. Aí já é na rodovia, né? Provavelmente por onde esses vagabundos fugiram. A gente vai assaltar. Olha essa imagem. Acompanha comigo. É um modo operante do crime organizado. Se tem uma coisa que é organizada nesse país, é esse tal do crime organizado de verdade. PCC, Comando Vermelho, o que mais, doutor, aí desses vagabundos aí? Vamos nomear esses vagabundos, vamos dar espaço pra eles aqui. PCC, Comando Vermelho, milícia, o que mais? 53 facções. Não vamos falar das cidade. 53 facções, por Mas favor. é a da Primeiro Comando Puro, Família do Norte e tantas outras que tem. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente vive num país onde a gente quer tentar entender a política, né? Nós queremos entender a política e a gente acaba não entendendo nada. Nada. Graças a Deus tem o Grupo Jovem Pan, com seus programas aqui na casa, que consegue colocar na cabeça das pessoas que assistem um pouco mais sobre a política. E graças a Deus nós estamos aqui no Flagrante com a doutora Ivana Davi, que é especialista em prender esses vagabundos, em colocar esses vagabundos atrás das grades, tá? Porque se tem uma coisa que se organiza melhor que a política, é o crime. Eles conseguem de verdade, eles não dão bote errado. Eles vão lá na cidadezinha. Há quanto tempo esses vagabundos devem estar arquitetando? Há quanto tempo, doutora? Isso envolve informação privilegiada, não raras às vezes da própria empresa, né? Envolve investimento. Explodir um carro na porta de um comando é com certeza para evitar que a polícia, né, tome as providências e saia. Virar o veículo no meio da rodovia é impedir a perseguição, né, para eles garantirem criando o produto uma barreira, do crime. né? Exatamente. Tudo isso é pensado. Claro. Não é uma coincidência, não acontece na hora. Isso é a estrutura do crime. Olha, e nós vamos falar agora com o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, o tenente-coronel César Roveri, que inclusive esteve em visita com Fresa, município invadido pelos criminosos, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. Eu vou aqui para 4, Tutu, você me acompanha aqui, ó. O secretário já está aqui comigo? Consigo já falar com ele? Secretário, QAP. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, doutor Ivana, e a todos o áudio dele nos acompanham não na saiu Jovem para Pan mim. News. Secretário, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Opa, me escuta. O senhor sabe que eu fui da área da segurança privada, né? Então, toda vez que eu tenho alguém da segurança aqui, eu já começo assim, QAP. QAP, QRV. É isso aí. Ó, conosco tá aqui a doutora Ivana, ela que é tão incisiva no combate ao crime organizado também. Então ela vai ajudar a gente aqui nessa entrevista, tá bom? Conta pra gente sobre esse caso aí, o que aconteceu de fato, como é que esses criminosos chegaram nessa cidade? Já se tem vestígio disso?
Tem bastante coisa já levantada, Rodolfo. Como você bem disse aí já na matéria, é um crime muito bem articulado, muito bem preparado por esses criminosos, né? Não é uma preparação de um dia, uma semana, isso leva-se tempo e tem um alto investimento para se cometer um crime dessa magnitude. Nós estamos falando aí de 6 veículos blindados, explosivos, fuzis calibre .50, .30 e também calibre 7.62, um poder de fogo muito grande. Eles estavam com colete balístico, capacete balístico, joelheiras, cotoveleiras, enfim, uma preparação muito grande para tudo isso. Como você também bem disse, nós podemos tratar isso como terrorismo, sim, Rodolfo. Por quê? Porque eles vieram com muitas bananas de dinamite, um material de explosivo muito grande, não conseguiram levar nada, tá? Que cabe frisar aqui que eles não levaram nada da loja, da empresa de valores, né? Não conseguiram explodir o cofre principal, mas deixaram muito explosivo para trás. O nosso BOP, o nosso Batalhão de Operações Especiais, com o Esquadrão Antibombas, teve que fazer a desativação desses explosivos na manhã seguinte, justamente para proteger os nossos cidadãos. A nossa equipe de segurança da cidade de Confresa e de Vila Rica, através da Força Tática, fizeram os primeiros embates, conseguiram frustrar boa parte do planejamento deles, principalmente a rota de fuga. Eles foram impedidos do caminho que eles tinham planejado, acabaram sendo direcionados para uma outra estrada, para uma cidade menor ainda, que chama Santa Terezinha. No caminho dessa estrada, a nossa Força Tática fez lá uma barreira, conseguiu desses 6 veículos blindados, conseguiu inutilizar 2 veículos. Uma equipe com 4 homens apenas, nós da Força Tática, na estrada, conseguiu inutilizar 2 veículos blindados, frustrando mais uma vez parte da fuga deles. Eles acabaram conseguindo passar por esses 4 policiais, revidaram fogo com fuzis calibre .50 e acabaram chegando aí num rio que chama Araguaia, na cidade de Santa Terezinha, e empreendendo fuga pelo rio com barcos, chegando aí ao estado do Tocantins. Nesse momento, Rodolfo, lá em Tocantins, nós temos uma força-tarefa muito grande. Nós estamos lá com policiais militares, civis, BOP, CIOPAER, CIOSP, GEFRON, enfim, uma força-tarefa muito grande, além dos policiais aqui da região também, do comando de Vila Rica e Confresa. E nesse apoio que nós estamos lá com 2 aviões e um helicóptero de Mato Grosso, no estado do Tocantins. Essa força-tarefa hoje é um grande cerco feito por Tocantins, que é o estado sede hoje da operação nesse momento, com Mato Grosso, Goiás e também estado do Pará. Então nós estamos falando aí entre 400 a 450 operadores de segurança pública nesse momento, das mais diversas forças, das mais diversas unidades especializadas, justamente para tentar pegar aí esses criminosos. Nós tivemos um criminoso preso até o momento e 2 entraram em confronto e acabaram vindo a óbito aí no confronto com as nossas equipes aí dessa força-tarefa interestadual. Perfeito. Bom, 2 vagabundos a menos, né, doutora? 2 a menos. Eu vou deixar a senhora agora, a senhora que está de frente com esse aqui, só não esperava por essa... É que eu fico, não é que eu fico feliz, não me entendam mal, vocês que estão em casa, mas o que passa na cabeça de um bandido em trocar tiro com a polícia? Fala pra mim. O cara que vai assaltar, o cara que vai cometer um ato de terrorismo desse aí numa cidadezinha tão pacata como essa, ou em qualquer outro lugar, ele está disposto a tudo, inclusive a morrer. Não tem jeito. Existem 2 caminhos para esses vagabundos. No final de tudo, ou é cadeia ou é cemitério. 2 escolheram o cemitério. Os outros também escolheram ir para o cemitério, mas ainda não chegou a hora deles. Doutora, eu vou deixar a senhora fazer a pergunta pro nosso tenente coronel que está aqui com a gente. Fique à vontade. Boa tarde, secretário. O seu estado é um estado importante para o crime organizado, né? A nossa fronteira seca, ela entra pelo Paraguai, atravessa Mato Grosso do Sul, atravessa o Mato Grosso para tentar alcançar lá a fronteira molhada. É um estado que interessa, principalmente para as facções criminosas. O senhor, com a sua experiência vivenciando isso, o senhor acha que esse crime foi perpetrado por organizações criminosas do seu estado ou não? São organizações criminosas que têm estrutura, por exemplo, aqui em São Paulo, né, que tem uma facção criminosa que está disseminada no país inteiro e que trabalhou com logística, como o senhor disse, com estudo aprofundado, esse roubo específico nessa cidade, que é uma cidade pequena, pelo que a gente percebe, do interior do Mato Grosso.
Doutor Ivano, boa tarde. Realmente a senhora tem razão. Nós aqui fazemos 1.000 quilômetros de fronteira com o país da Bolívia. E lá nós temos o GEFRON, que é o nosso grupo especial de fronteira, que faz um trabalho muito bom. Só para a senhora ter uma ideia, a maior apreensão de cocaína da história de Mato Grosso foi feita agora em fevereiro. Nós apreendemos 2.200 quilos de cocaína na região de fronteira com o nosso GEFRON, em apenas uma ação no mesmo dia. Mas, enfim, trazendo aqui a questão da origem desses criminosos, com certeza eles não são de Mato Grosso, né? Já temos aí confirmação através desse que foi preso e através de documentos dos demais que entraram em confronto e vieram a óbito, que eles são de outros estados. Vou pedir reserva aqui da questão do estado, ainda está em investigação. A Polícia Judiciária Civil, não só do Mato Grosso, como dos estados que estão compondo a força-tarefa, estão investigando muito a fundo essa questão para chegar aí a todos os autores, né? Mato Grosso disponibilizou aqui para a cidade de Confresa na segunda-feira já pela manhã, porque esse crime bárbaro aí aconteceu no domingo de Páscoa, final da tarde. Nós disponibilizamos a nossa Politec, os nossos peritos, então eles vieram rapidamente para cá para também participar e dar subsídio à investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil. Que sensacional. Então é seguro falar aqui, eu posso falar que as forças de segurança do Mato Grosso estão empenhadas de fato na captura desses criminosos. Rodolfo, não só de Mato Grosso, no domingo, quando aconteceu o fato, né, eu quero frisar aqui o empenho do nosso governador Mauro Mendes, governador de Mato Grosso. Ele ligou para o governador de Goiás, do Pará e do Tocantins. No mesmo dia ele me determinou, já fiz o contato também com os secretários de segurança desses estados. Então, as polícias militares e civis de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e agora com reforço de Minas Gerais também estão atuando fortemente lá no estado do Tocantins, na divisa aqui com o Mato Grosso, para fazer a prisão desses criminosos. Que perfeito. Eu quero pontuar aqui, tá? Porque foram apreendidos armamentos pesados. O senhor falou do fuzil. Essa .50, ela foi apreendida? Dois fuzis .50 já foram apreendidos e um fuzil 762 também já foi apreendido. Além de colete balístico, 8 ou 9 coletes balísticos, capacete balístico, joelheiras, cotoveleiras, enfim, todo tipo de material que eles utilizaram foi apreendido também pelo nosso equipe antibombas e foi desativado também equipamento explosivo que ficou para trás, que eles deixaram para trás. Então tem uma série de apreensões, de uma série de materiais já que foram todos apreendidos desde domingo até o dia de hoje. Doutora, parece que está se tornando cada vez mais comum, né? A gente está num Brasil que a gente busca melhoria todos os dias na educação, na saúde, na segurança pública. O secretário Raveri, ele deve ter estudado muito para estar onde ele está, né? E a senhora também. Onde eu quero chegar com isso? Porque combater o crime organizado parece que com o tempo, com a tecnologia, teria que ficar mais fácil, ok? Mas parece que está piorando a cada dia. Você estuda para estar num lugar de combate ao crime, para defender uma população, e a gente tem que noticiar que 2 fuzis .50 foram apreendidos. Que uma cidade que tem... Quantos mil habitantes tem a cidade de Confresa? Por favor, secretário. Rodolfo, nós estamos aqui na cidade de Confresa, nós estamos com cerca de 38 a 40 mil habitantes, que eu gostaria nesse momento de agradecer ao prefeito Rônio também, que nos recebeu e cedeu um abraço ao prefeito da cidade de Confresa. E é uma cidade polo aqui, por isso que nós temos essa empresa de valores. Ela distribui para mais 9, 10 municípios da redondeza. Então, eles realmente montaram a empresa aqui nesta cidade, que é uma cidade polo da região. Nesse momento eu vou pedir licença para minha diretora. Eu quero muito. Bateu o que a senhora falou. Obrigado. Ô, secretário, ela matou a mosca aqui, porque ela falou que realmente Confresa deve ser uma cidade polo para ter isso. Porque o que passa na cabeça do cidadão é por que essa cidade tem uma empresa de transporte de valores, que às vezes se torna uma ameaça, né? A população fica insegura, mas como o senhor bem explicou agora, é porque é um polo, né? E é uma cidade que os habitantes, os 38 não só da mil... parte também da nossa segurança pública aqui, que temos a regional, que é em Vila Rica, mas temos uma unidade grande aqui na cidade de Confresa, mas na parte de serviços médicos, de veículos, enfim, dos mais serviços variados aqui, Confresa, ela é a cidade polo aqui da região. Perfeito. 38 mil habitantes cabem no Morumbi aqui em São Paulo e ainda sobra mais 20 mil lugares.
É uma cidade que cabe inteira no estádio do Morumbi. Eu vou pedir para a Mel colocar, secretário, para o senhor narrar essas imagens para mim, porque ficou uma dúvida. É uma imagem aérea que nós temos aqui e não ficou claro para nós se aquela imagem é da segurança, são peritos fazendo a inspeção dos carros abandonados ali, ou se de fato é um drone filmando o exato momento em que os bandidos abandonam aquele carro. O senhor pode narrar, por favor, essas imagens que a gente vai colocar na tela, por gentileza? Olha aí, tá na tela. Essas imagens aí que tá aí, secretário, são 2 carros abandonados, né? A gente tá vendo um carro cinza abandonado e agora a imagem vai subir e a gente vai ver algumas pessoas aí nesse carro, ó. Tem um ali, parece que tá fazendo a segurança, né? Do carro. Rodolfo, aí, Rodolfo, se trata deles, tá? Dos criminosos. Eu vi essa imagem anteriormente também, o que eles carregam ali não é dinheiro, até porque eles não levaram nada, como eu frisei anteriormente. Ali se trata ali de material explosivo, né? Como eu disse, nós podemos tratar isso como terrorismo, porque eles levam explosivos para dentro de centros urbanos, né? Para onde vive a nossa população. Meu Deus do céu! O que nós estamos vendo aí são 2 pessoas carregando bombas de dinamite, materiais explosivos. Materiais explosivos, Rodolfo, exatamente. Meu Deus do céu, daria pra explodir a cidade inteira com aquilo ali. São cenas que a gente vê só em filme. É inacreditável esses vagabundos criminosos. Olha o que eles estão fazendo. Já que foi frustrado, né? Não deu pra levar os milhões, vamos levar as bombas aí pra arquitetar em outro lugar e tentar explodir isso aí. Olha, eu às vezes transpasso algumas coisas aqui, porque eu sou um cara cristão. Eu desejo que o cidadão, ele se regenere. E trocar tiro com a polícia não é legal. Mas a cadeia para esses vagabundos é legal. Sabe por quê? Porque na cadeia ele pode se redimir. Quem sabe ele conhece Jesus dentro da cadeia, quem sabe o amor de Cristo, quem sabe ele coloca a mão na consciência, que tem um filho, que o roubo não leva a lugar nenhum, que era para ele estar morto. Mas ele foi poupado, a vida dele foi poupada e vai pra cadeia. Paga lá seus... Quanto tempo de cadeia dá para um criminoso desse aí, doutora? Normalmente aqui, acabou de ser julgado o processo de Botucatu, onde teve um crime parecido com esse. Sim. A pena para cada um foi entre 54 e 63 anos. 54, mas no Brasil a pena máxima é 30 anos. Então puxa lá seus 30 aninhos, aí sai diferente. Melhor do que você estar morto e causando pânico para a população. Secretário, tem mais alguma coisa que o senhor queira? Eu ficaria conversando com o senhor aqui o tempo inteiro. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou deixar o senhor pontuar, caso queira pontuar mais alguma coisa sobre esse caso, fique à vontade. Rodolfo, doutor Ivana, eu quero agradecer aí a participação no programa, agradecer o espaço cedido aqui para nós em Mato Grosso, em nome do nosso governador Mauro Mendes, que determinou todo esse esforço e essa operação em conjunta e pessoalmente se empenhou em fazer contato com os governadores dos estados vizinhos de Goiás, Pará e Tocantins, em quais eu também faço esse agradecimento agora dessa grande força-tarefa feita e principalmente, Rodolfo, quero agradecer aos valorosos policiais militares e civis do nosso estado que estão combatendo nesse momento, estão na linha de frente e colocando suas vidas em risco para defender a nossa sociedade. Muito obrigado pelo espaço. Secretário, é um privilégio tê-lo conosco aqui. O senhor sabe disso, esse espaço da Jovem Pan está aberto para o senhor assim que o senhor precisar e quiser falar com a gente, fique à vontade, tá? Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado. Doutor Ivana, se despeça do doutor também. Até logo, secretário, boa sorte aí nas investigações, que chegue a bom termo e se consiga identificar, né, essa organização criminosa que com certeza já deve estar planejando um próximo crime e por isso devem ser parados. Muito obrigado, doutor, e com certeza vamos chegar lá a esse final com sucesso das forças de segurança integradas de todos os estados. Ô, secretário, só para me despedir do senhor, eu vou usar meu bordão que já é comum aqui nesse mais de um mês que eu apresento o programa Flagrante. Vagabundo bom é vagabundo preso. Boa tarde. Boa tarde. Bom, doutor, eu me despedi, nós nos despedimos agora, doutor, mas eu quero continuar nessa pauta. Porque é um tipo de quadrilha que eles ficam arquitetando ali, e principalmente me chamou a atenção, eu queria ter explorado isso antes, mas talvez o momento não era oportuno, agora sim. Gente de dentro. A quadrilha é tão organizada que elas colocam pessoas dentro dessas instituições para fazer o trabalho sujo deles. Normalmente é isso que acontece. Caminhos, né, nas investigações e nos processos onde nós já atuamos e que é de conhecimento público. Existem, como eles têm muito dinheiro, eles fazem uma cooptação de um funcionário que às vezes ganha um valor pequeno, eles pagam uns 10, 20 vezes maior para ter a informação,
Como também hoje a gente vê isso na organização criminosa aqui de São Paulo, que banca, inclusive, pagar uma faculdade para especializar o seu integrante e depois colocá-lo até em serviço público. Então ele infiltra, não a infiltração policial, mas ele infiltra alguém dentro da empresa ou do alvo deles, digamos assim, traz as informações e dentro da informação eles estruturam, né, uma conduta criminosa como essa que nós assistimos. Perfeito. 3 colombianos que foram presos, acusados de fazerem parte de uma quadrilha que roubava celulares em estações do metrô no Rio de Janeiro. As câmeras de segurança registraram algumas dessas ações criminosas. Vamos ver na reportagem de João Vitor Rocha. Na ação da quadrilha, é possível ver que enquanto um dos suspeitos obstrui a passagem da vítima, o outro aproveita para furtar o celular. Na sequência, ainda entrega para a terceira integrante do grupo. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, os colombianos vieram para o Rio de Janeiro e São Paulo para praticar furtos no metrô. Os colombianos Michael Sánchez Carillo, Brian Sánchez Carillo, Duvan Sánchez Carillo foram presos e fazem parte de uma quadrilha que assaltava passageiros do metrô na Zona Sul, Barra da Tijuca e região central do Rio. Os 3 foram encaminhados para a delegacia do Catete. Com os bandidos, os policiais encontraram celulares roubados. Eles vão responder por associação criminosa e receptação. Olha, desde que o mundo é mundo, o ser humano comete crime, independente da etnia dele. Tá? São colombianos, mas nós noticiamos isso aqui todos os dias com os brasileiros, que fazem isso aqui, ó. Nós estamos na Avenida Paulista. Se você descer na Paulista aqui e perguntar quem já foi assaltado dessa forma aí, 8 em cada 10 vai falar que já foi assaltado. Doutora, nós temos imagens aí, né? É um crime que é comum, infelizmente. Eu não estou aqui diminuindo a causa, a dor dessas pessoas que são assaltadas ou são lesadas, mas é um crime que já se tornou comum aqui no Brasil, né? O que a gente percebe, na verdade, é que atrás desses furtos existe uma associação criminosa ou até uma organização criminosa. Perfeito. Que alimenta, que é a receptação. E a gente tem que aqui fazer também um paralelo de que as pessoas que não raras às vezes procuram um aparelho celular mais barato em regiões específicas de São Paulo, não de forma dolosa, mas elas acabam alimentando esse tipo de criminalidade, né? O indivíduo furta, repassa por 50, 60, 200 reais para o receptador, que vai nessas ruas específicas e coloca aquilo no comércio. E pessoas que às vezes sonham em ter, por exemplo, um telefone de última geração, né? Não tem condições financeiras, vai lá e compra. Então, essa leitura, ela tem que ser feita por nós, sociedade também. Perfeito. Né? Porque é uma forma de retroalimentar esse tipo de criminalidade, que logicamente não se justifica. Vou alimentar aqui a minha base de argumento em cima do que a senhora falou. Põe a imagem de novo para mim, por favor. Vamos ver o modo operante desses vagabundos lá. Olha lá. Então, tudo bem. O modo operante dele é normal. Um vai lá, chama atenção, o outro vai lá, rouba, o outro vai lá, põe na mochila. Quando viu, já perdeu o celular. Ok? Perfeito. Agora eu quero falar... Vou lá... Ô, Tutu, Mel, eu vou aqui para 4. O que a doutora falou é extremamente importante. Se você não tem dinheiro para comprar um celular de última geração, não compra. Porque se você acha que maconha, cocaína, essas drogas, você não faz parte da alimentação, você não faz parte qual que é o nome da palavra que eu posso dar? As pessoas que sustentam esse crime organizado, ok, você está no direito de fazer isso, porque você não consome. Se você não consome essas drogas, óbvio que você não está contribuindo para o tráfico de drogas. Mas existe um mercado clandestino desses celulares. Quando você vai lá e compra um celular da mão de terceiro, sem saber a origem disso, você está colaborando para esse crime organizado. Quando você vai lá nessas ruas famosas aqui em São Paulo, em loja você compra um tênis falso, você está colaborando para esse crime organizado. Quando você compra celular da mão de um idiota vagabundo desse daí, você está colaborando para o crime organizado. Pois é, eu tô falando com você, seu João, Dona Maria, você que sonha em ter um celular e você comprou um celular de última geração, porque o celular custa 5, você pagou 2, e aí você sai exibindo o seu celular para todo mundo. Só que pessoas morrem todos os dias para esse celular chegar na sua mão.
Pessoas morrem todos os dias para esse tênis vagabundo tá no seu pé. E você vai lá, compra um tênis falso. Você alimenta esses vagabundos que estão aí, ó. Olha aí, esses vagabundos. Olha esses vagabundos como agem. Isso aí é no Rio de Janeiro, tá? Mas acontece aqui em São Paulo a todo momento. Você vai desprevido de qualquer situação, você vai ali com a cabeça a milhão para trabalhar, a milhão no sentido popular do negócio, você vai com a cabeça em milhões de pensamentos ali. A última coisa que você pensa é que vai acontecer com você. De repente, quando você toca no seu bolso, você está sem seu celular. E o celular, esse aparelhinho aqui, ó, a sua vida tá aqui dentro. Senhas, fotos da sua família, fotos das suas redes sociais, senhas de cartão de crédito, cartão de banco. Hoje em dia tá tudo aqui, doutora. Telefone celular. Exatamente. Mas ela está pagando o telefone celular. Exatamente. Então, essa retroalimentação, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Perfeito. Claro que eu volto a dizer que não justifica, né, alguém furtar o seu telefone quando você está indo trabalhar ou voltando de trabalhar. Mas tem que se fazer essa reflexão. Isso é um mercado, né, que vai um crime ficando em cima do outro. Doutora Ivana, presta bem atenção nesse caso que eu vou precisar da ajuda da senhora, tá? Porque esse caso vem lá de Curitiba. Uma professora tirou a roupa dentro de um supermercado para provar que não estava roubando. Que absurdo. De acordo com a mulher, um segurança teria seguido por todos os lados dentro do estabelecimento. Vamos aos detalhes desse caso com o repórter Guilherme Nápoles. A professora Isabel Oliveira, de 43 anos, tirou a roupa dentro de um supermercado de Curitiba para protestar contra o racismo, que ela disse ter sofrido em uma unidade do supermercado Atacadão, no bairro Portão, em Curitiba. Segundo Isabel, a manifestação aconteceu depois de ter sido perseguida por um segurança enquanto fazia compras. Ela relatou que um segurança seguia por todos os lugares do estabelecimento. Tudo bem, tudo mais ou menos. Agora que eu tô nua, bem. Porque quando eu vim vestida, eu tava com segurança atrás de mim. A professora ainda disse que foi conversar com o homem e perguntou se apresentava ameaça para a loja, e ele negou. Em nota, a empresa disse que apurou o caso, ouviu os funcionários e analisou as imagens da câmera de segurança e não identificou indícios de uma abordagem indevida e se colocou à disposição de Isabel. A professora, então, decidiu ligar para a polícia para denunciar. Aí eu voltei, agora nua, pra garantir que eu vou levar a latinha de leite pra minha bebê e não tô roubando nada. Então, é um ato. Nas redes sociais, Isabel gravou um vídeo e postou contando como se sentiu após toda a situação. Eu preciso fazer essa denúncia aqui porque a gente não pode continuar sendo tratado como marginal. Eu só entrei para fazer as minhas compras. Eu não estava oferecendo risco nenhum para ninguém, porque nada aconteceu. Só andaram na loja atrás de mim, ele estava só cumprindo o papel dele. E o papel dele deve ser perseguir uma pessoa preta dentro do mercado. E hoje fui eu a bola da vez. Segundo a professora, o segurança seguiu por mais de 30 minutos. A empresa afirmou em nota que realiza treinamento rotineiro com funcionários para que essas ações não aconteçam. Abre aspas. Ressaltamos ainda que nosso modelo de prevenção tem como foco o acolhimento aos clientes, com as diretrizes de inclusão e respeito, que também são repassados aos nossos colaboradores por meio de treinamentos intensos e frequentes. Doutora Ivana, eu vou respirar para eu não falar uma besteira. E eu vou pedir para a senhora, que tem um pouco mais de inteligência emocional do que eu, com certeza, para falar sobre esse caso. Pois é, Rodolfo, não é um caso isolado, né? Uma pessoa ser seguida dentro de um supermercado, em razão da cor dela, eu sempre falei que racismo é uma doença de alma. Eu, como juíza, julgo esse tipo de conduta criminosa e eu falo para você que nesses 32 anos de carreira, a gente percebe que a situação só piora. Ainda que hoje nós temos pessoas corajosas, como essa professora, que veio a público e trouxe essa discussão. Porque o que a sociedade tem que fazer é a autofagia. Ela tem que cortar a própria carne e falar sobre o assunto, saber que preconceito tem que ser estudado e enfrentado, né, e acabar com isso.
Nós que julgamos, e eu estou acostumado a ouvir as vítimas desse tipo de conduta criminosa, é um tipo de conduta criminosa, chama-se injúria real ou racismo, que agora teve uma mudança significativa na lei, até que enfim teve. É um tipo de conduta criminosa que fere a alma da vítima. A vítima ela não consegue se recuperar, ela sai rachada, né, marcada daquela situação que ela viveu. E eu já presenciei como juíza, né, propostas, inclusive de pagamento em dinheiro, onde a vítima não aceitou. Porque ela entendia que a situação dela, né, que tinha ferido a sua alma em razão da sua cor, não tinha preço. E não tem. Então, a sociedade ela tem que aprender, né? E a lei faz a sua vez. Nós tivemos uma mudança significativa na lei de racismo agora. E o que ela fez é simplesmente chamar a atenção para o tema, que deve ser ter um olhar não só da justiça, mas de toda a sociedade com maior seriedade. Olha, doutor, e antes de eu colocar meus comentários aqui, vamos ouvir a professora. Eu preciso fazer essa denúncia aqui porque a gente não pode continuar sendo tratado como marginal. Eu só entrei para fazer as minhas compras. Eu não estava oferecendo risco nenhum para ninguém. E aí eu liguei na delegacia, eles disseram que... Perguntaram se eu tinha sido... se tinham se recusado a me atender. Alguma coisa que se caracterizasse como racismo, mas porque nada aconteceu. Só andar na loja atrás de mim, ele estava só cumprindo o papel dele. E o papel dele deve ser perseguir uma pessoa preta dentro do mercado. E hoje fui eu a bola da vez. Não dá pra admitir, gente, ser tratado assim, não dá. Olha, só quem já sofreu um abuso desse, um ato de racismo desse, sabe o que é estar na pele dessa professora, tá? E não tem como eu aqui ficar velado e não falar sobre um caso que já aconteceu comigo, na minha infância, porque eu tive um pai extremamente racista na minha infância. Para vocês que estão me assistindo agora e não sabem, eu tive um pai que não foi meu pai biológico, foi meu pai adotivo. E eu cresci com ele me chamando de macaco, de negro. Só quem sofreu isso na pele sabe o que é sofrer esse tipo de perseguição. É horrível. Você se sente um lixo, você se sente um nada, só pela questão da sua pele, do seu cabelo. Em pleno 2021, século, em pleno 2021 é boa, né? Nós estamos em 2023. Eu tô até confundindo o século com o ano que nós estamos vivendo. Eu fico atordoado com isso. Uma professora, linda por sinal, tem ali sendo perseguida dentro de um supermercado. É um nojo isso. É inadmissível o que as pessoas estão fazendo ainda. E ela tá lutando sozinha. Cadê as autoridades agora? Quero saber se esse segurança foi punido pelo mercado, se esse supermercado mandou uma nota ou vai pagar um tratamento psicológico para essa professora. Porque não deve ter sido a primeira vez que ela foi perseguida pela questão da pele dela, pela cor da pele dela, pelo cabelo dela. Racismo é um crime tão idiota. Doutora Ivana, eu procuro ser polido nas palavras, mas eu não consigo, me desculpa. Eu sou tomado pela emoção num crime desse, sabe? Eu venho da periferia, onde ali 90% das pessoas são negras. A minha família é família de pessoas negras, sabe? A minha filha mais velha, negra, cabelo black power. Hoje tá enrolado, ela tá na moda com o cabelo dela. Linda. Eu fico pensando na minha filha quando eu vejo um caso desse. Porque enquanto eu fui homem, eu fui criado pelo mundo, né? Tomando porrada. Ok, mas uma criança, uma mulher, por mais que a mulher ainda busque o seu lugar ao sol, ainda é o sexo frágil. Olha a fragilidade dessa professora. Vou deixar a senhora comentar. O que a gente percebe e tem conhecimento, inclusive no sistema de justiça, é que isso é mais comum do que as pessoas imaginam, Rodolfo. As pessoas sofrem preconceito até para comprar pão numa padaria.
Entendeu? E isso tem que ser denunciado. Hoje existe uma mudança significativa na lei de racismo e conseguiu readequar isso, inclusive com uma pena maior, né? E no caso dela, ao que se percebe, pode tipificar uma injúria real, uma injúria grave, que é um crime apenado, inclusive, com uma pena maior do que normalmente os demais crimes contra a honra. Eu, que já ouvi inúmeras vítimas em audiência, quando você ouve o relato de uma vítima desse tipo de criminalidade, você sofre junto com ela. É muito triste você perceber como o ser humano é baixo e como ele consegue diferenciar uma pessoa em razão da forma que ela está vestida, da forma do cabelo que ela usa ou da cor da sua pele. Isso tem que mudar, né? Ela tem que denunciar. As vítimas têm que procurar o sistema de justiça, né? Porque é assim, infelizmente, é assim que se vai conseguir, de alguma forma, né, primeiro falar sobre isso, ter a coragem de vir, né, dentro do sistema de segurança e denunciar. E depois, o autor da conduta criminosa responder, não só criminalmente, como no caso dela, inclusive por dano moral. Sim. Porque essa mulher, ela é ferida de todas as formas, né? Isso abala o emocional. A gente percebe que é uma pessoa que diz que está cansada de ser perseguida. Olha só. E existem ferramentas jurídicas, não só no campo criminal, como também no campo civil, dela ser devidamente indenizada pela empresa e, dependendo da situação, do autor do crime, isso vai depender de caso a caso. Mas existe no sistema de justiça e as pessoas têm que procurar para que demonstre à sociedade que isso não pode continuar. Perfeito, eu tô fazendo um joia aqui porque o que a senhora está falando faz total sentido para mim. Parabéns, a justiça tem que, de fato, apurar esse caso e olhar com bons olhos para essa professora, porque ela não aguenta mais. E olha só, homem se revolta e atira contra ex-namorado da filha. Ai, ai, ai. A gente não cansa de falar isso aqui. A gente não cansa de falar isso aqui. Parece que é a notícia da semana passada. Parece que é a notícia do mês passado. Mas não. Arma de fogo na mão de vagabundo, na mão de pessoas desequilibradas. Meu Deus do céu. O caso que vem de Cataguases, cidade do interior de Minas Gerais. Vamos acionar o repórter Márcio Reis, que vai nos contar os detalhes desse caso. Cenas mostram um homem de 44 anos correndo, só de bermuda e armado atrás do ex-genro de 21 anos. Ele chega a atirar contra o rapaz que estava em uma moto e conseguiu fugir. Segundo a polícia, a situação ocorreu após a filha do homem sofrer diversas ameaças e agressões do ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo o boletim de ocorrência, o ex cercou a mulher na porta de casa e agrediu com golpes de capacete na cabeça. A moça registrou um BO contra o ex-namorado e pediu uma medida protetiva. Mas o ex não só descumpriu a determinação da justiça, como também continuou ameaçando a moça e a família dela. O pai da jovem resolveu então fazer justiça para proteger a filha e acabou protagonizando essa cena. Em plena luz do dia, saiu correndo, armado, atrás do ex-genro. Tanto o pai da moça quanto o ex dela estão sendo procurados pela polícia. Ninguém foi preso até o momento. Ó, doutor, eu vou na 4. Porque eu comecei falando que arma de fogo na mão de gente desequilibrada é um perigo. Claro que é um perigo. Mas eu sou pai. E aí, esse vagabundinho de moto que saiu acelerando aí, ele não deve ser flor que se cheire, porque já tinha uma medida protetiva contra ele. 21 anos, garotão. E qual é o pai que quer o mal pra sua filha? Fala pra mim. Você é pai, tá nos assistindo. Você quer mal pra sua filha, pro seu filho? Alguma coisa deve ter acontecido. Mas isso não justifica esse marmanjo sair com uma arma de fogo. Doutora, olha essas imagens pra mim. Vê se eu tô errado. Uma coisa justifica a outra? Pois é, né, Rodolfo? O que a gente percebe aí é o que a gente chama de progressão criminosa. Todo mundo tem um pouco de razão. A menina já era vítima de violência do então namorado, já tinha
pedido da justiça, né, de medida protetiva, onde obviamente ele não poderia se aproximar dela. Ele, descumprindo a medida protetiva e praticando mais um crime, que é o artigo 20 da lei. Artigo 20 da lei. Vai atrás da menina. O pai, teoricamente, nós estamos falando, logicamente, age em legítima defesa de terceiro. Porque se o indivíduo fosse agredir a filha dele, ele, teoricamente, estaria defendendo a menina. Claro que tem que se pesar, e obviamente lá, né, na justiça se vai pensar nisso, a proporcionalidade do menino, do então autor da violência doméstica, agredi-la com um empurrão e o pai desferir tiros. Mas isso, logicamente, vai dentro da prova do processo e, logicamente, a gente não está entrando nisso. Mas o que se percebe é isso. O que é um crime de violência doméstica, né? Como ele é grave e como ele vai desencadeando outras condutas. Então, é a violência para repelir violência com mais violência. Temos os dois agora alvos de investigação da polícia. Eu vou pedir para a Mel colocar de novo a cena desse cidadão correndo. E olha só, eu não sei o que me choca mais. Se é ele sair com um revólver na mão ou essa cirola ridícula que ele está aí. O que me assustaria mais? Fala pra mim, porque parece uma cena ridícula do cara que acabou de acordar com um cirolão com um revólver na mão. O fato dele sair correndo na mão de cirola aí, doutora, não justifica uma legítima defesa pra filha, porque ele já tá fora da casa dele com um revólver na mão. Ele não poderia ter sido autuado caso ele não tenha um registro da arma, ou não seja polícia, coisa desse tipo, com, qual que é o nome? Com porte legal de arma de fogo? Vai depender da condição, né? E ele vai ter que provar isso, ele tá procurado, ele tá foragido, assim como o autor da violência contra a filha dele. Provar a origem daquela arma, juntar documento dizendo que ele tem a licença legal que é deferida pelo Sinarma, pela Polícia Federal, para ostentar a arma, inclusive fora de casa. Ele pode ter só a posse e não ter o porte, que são coisas diferentes. Aí ele tem que ter os dois. E isso vai depender da investigação. Olha só, essa síndrome dos 5 minutos, né? Dá 5 minutos, o cidadão sai fazendo um monte de besteira. O homem de 21 anos foi preso suspeito de ameaçar com uma faca e importunar sexualmente uma jovem de 18 anos dentro de um ônibus. E os passageiros se revoltaram e ajudaram a segurar o abusador. Bem feito a esse vagabundo. Vamos aos detalhes da reportagem de David de Tarso. Em um vídeo gravado por passageiros, é possível ver o momento em que os guardas prendem o suspeito de 21 anos e a faca usada por ele para ameaçar a jovem. Mentiroso! Fala aí agora! Chama o NEM pra defender você, meu filho! Vai lá, na favela do Rio. Os passageiros percebem que ele estava importunando a moça e tentaram questioná-lo. O suspeito chega a levantar fazendo ameaças, mas foi contido até a chegada da polícia. A vítima, uma jovem de 18 anos, disse aos agentes que estava em outro ônibus quando o suspeito embarcou, sentou ao seu lado e usou a faca para ameaçá-la e tocar suas partes íntimas. Ela então desceu do ônibus e pegou outro, da mesma linha, mas foi seguida pelo homem que acabou embarcando no mesmo veículo. A vítima, o homem e as testemunhas foram encaminhados para a delegacia de mulheres, onde o caso foi registrado. A faca aí, seu mau caráter! Vai trabalhar, meu filho! Vai trabalhar, que vai vergonha de sua cara! Olha só, eu tenho que dar graças a Deus que esse cidadão do mal foi preso. Foi preso. Porque em outras circunstâncias ele estaria morto. Esse vagabundo com uma faca importunando e tocando eu não consigo nem falar de uma menina de 18 anos, seu nojento, crápula, safado. Eu fico imaginando se eu tô num ônibus desse daí. Eu fico imaginando, doutor. Se eu tô dentro, se eu tô ali sentado e eu vejo uma cena dessa, eu não me canso de falar aqui o amor que eu tenho pelas minhas filhas. Inclusive, eu tenho uma de 19 anos. Eu não imagino a minha filha passando por um constrangimento desse. Esse vagabundo. Põe de novo pra mim, por favor, essas imagens do policial segurando essa faca e esse cidadão sendo preso. Eu queria que soltassem ele 5 minutinhos num banho de sol pra ver o que ia acontecer com ele. Doutor Ivana, enquanto estão essas imagens aí, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse crime. É caracterizado o quê aí? Que a gente pode quadrá-lo em qual artigo aí?
Pois é, né? As pessoas devem se lembrar que essa conduta criminosa tem pena até de 5 anos, que é o abuso sexual. Ele começou num ônibus aqui na Avenida Paulista. Olha. Onde uma menina... Sim, eu lembro do caso. Foi admoestada dentro do ônibus, o ônibus lotado, e ela acabou descendo, chamando a ajuda da polícia, isso foi, e ele saiu pela porta da frente, porque naquela época a gente não tinha esse tipo penal, que agora tem. Mas quando se narra a existência de uma arma branca, no caso uma faca, ameaçando a menina de passar a mão nas suas partes íntimas, isso pode, teoricamente, subsumir até uma tentativa de estupro. Porque as pessoas têm que aprender que mudou a legislação e o estupro não precisa mais da conjunção carnal. Perfeito. Né? Manter a sua lascívia, que não é ter conjunção carnal, mas sexualmente se satisfazer, pode configurar esse tipo de conduta. Lógico que vai depender da prova, vai depender das testemunhas, vai depender de tudo que vai ser narrado. Os policiais, a própria sociedade, né, se levanta e levanta com muita razão contra esse tipo de conduta, que é horrenda, que sempre se aproveita da fragilidade da vítima, pode até tipificar um crime mais grave. No caso, ameaça. Sim, ameaça, ou importunação sexual, ou eventualmente... Vamos lá, vamos numerar aqui. Vamos lá. Ele passou ameaça, a mão nela. Importunação sexual. E pode, em tese, até, dependendo, volto a dizer, da prova, uma tentativa de estupro. Então ele vai pegar... Tudo bem, vamos colocar, vamos fazer aqui um júri. Um júri não, vamos sentenciá-lo já. Se a senhora fosse sentenciar esse vagabundo, vamos lá. Já que a senhora é perita no assunto. E vamos supor que caracterizou de fato a tentativa de estupro aí. Quantos aninhos esse cidadão do mal vai pegar? Daí se o Ministério Público tipificar na tentativa de estupro, a ameaça e a importunação, ela fica absorvida por esse crime. Mas é um crime... Não, ela fica absorvida pelo crime. Crime mais grave. Perfeito. Mas mesmo assim é um crime que prevê pena de 8 anos de reclusão. 8 anos. É pouco. 8 anos é pouco pra esse vagabundo, porque... Pergunta pra essa vítima, daqui a 8 anos, se ela vai esquecer isso. Pergunta se ela vai esquecer o que ela passou dentro desse ônibus. Ela não vai esquecer isso nunca na vida dela. Ela nunca vai esquecer isso na vida dela. Pergunta pra ela se daqui a 8 anos, esse vagabundo não vai mais existir na cabeça dela. Isso pode travar a mulher, isso pode causar vários riscos psicológicos pra essa mulher. Ela pode pegar ali um trauma de síndrome do pânico, que chama, e não conseguir mais socializar com as pessoas. É um absurdo. A lei tem que ser mais rígida. E eu vou pra 4, Tutu. Eu vou pra 4 porque aqui vocês já sabem, não tem mimimi. Vagabundo bom é vagabundo preso. E esse vagabundo está preso. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, nessa semana a Polícia Federal prendeu integrantes de uma quadrilha que trocavam malas de passageiros no aeroporto de Guarulhos para enviar drogas ao exterior. 6 funcionários que trabalhavam nessas empresas terceirizadas, no caso, né? Empresas terceirizadas, no caso, né? Foram presos. 6 pessoas foram presas. Eu vou trocar aqui, eu falei presos, elas foram presas, graças a Deus, esses vagabundos. Se for provado, né, que eles têm culpa no cartório, porque a empresa aérea nessa semana tentou sair ali pela lateral, né? Eu não tenho responsabilidade, é uma empresa terceirizada. Meu amigo, a partir do momento que a gente despacha a mala ali dentro de uma companhia aérea, no guichê ali, o responsável é óbvio que é a companhia aérea. Tá? Não tem como sair pela esquerda, pela direita. E esses vagabundos estão sendo agora presos e se for provado que foi eles mesmo, tem que ficar na cadeia eternamente. Pegar os 30 anos lá. Vagabundos. Vamos acompanhar a reportagem? Quando essas 2 passageiras brasileiras fizeram o check-in no balcão da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e entregaram as bagagens para o funcionário da companhia aérea, jamais imaginavam que pagariam tão caro por terem as etiquetas de suas malas trocadas. Jeane Pauline e Kátia Bahia viajavam para Berlim e foram detidas no dia 5 de março quando faziam escala em Frankfurt. As etiquetas atreladas aos seus bilhetes foram retiradas
retiradas por funcionários numa área interna e colocadas em outras 2 malas com 40 quilos de cocaína, ainda no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde ambas embarcaram. Para o advogado especialista em direito do consumidor, Leonardo Freire, as passageiras podem pleitear na justiça indenização da companhia aérea Latam pelo trauma e prejuízos causados. Elas podem pedir uma indenização tanto pelos danos morais quanto pelos danos materiais sofridos, né? Os danos morais são aqueles decorrentes do trauma propriamente dito, causado pela prisão ilegal, né? Que é o tempo que elas ficaram presas, o abalo psicológico decorrente do encarceramento e pela repercussão do fato nas suas vidas pessoais e profissionais, né? Já os danos materiais decorrem de todos os prejuízos financeiros concretos, né? Por conta também desse tempo que elas ficaram sem trabalhar, né? Então, inclusive, os valores também despendidos com a própria viagem, né? O pagamento de passagem, pagamento de hospedagem, locação de veículos, passes de trens, ingressos em atrações, todos os gastos que foram feitos e que as consumidoras não puderam usufruir. O que era para ser uma viagem alegre de momentos inesquecíveis se transformou num verdadeiro filme de terror. Lorena Bahia, irmã de Kátina, revela o sofrimento a que ambas foram expostas. Então, para você ter uma ideia, nos 3 primeiros dias elas ficaram presas em uma cela, cada uma em uma cela separada, a cela toda escrita de fezes. Elas receberam como alimentação somente pão e água, não tiveram acesso aos seus agasalhos, não foi fornecido coberta para elas. Na Alemanha, a temperatura, né, no último mês está bastante fria. Quando elas chegaram lá, estava menos 3 graus. Então, elas foram privadas, né, de sono, de alimentação. A Kátina não teve acesso aos medicamentos que ela faz uso contínuo para tratamento de um aneurisma, também para tratamento de ansiedade, para tratamento de dor crônica. Sem poder contar com o apoio da Latam, o jeito foi apelar ao governo brasileiro. Lorena Bahia falou sobre o descaso da companhia aérea, que somente após muito tempo entrou em contato com a família. A Latam entrou em contato com as nossas famílias no 35º dia de prisão delas. Antes disso não ocorreu nenhum tipo de contato. Somente no sábado a Latam fez contato comigo. Eu era o contato de emergência na passagem da minha irmã. Então esse contato foi feito somente no sábado e a Latam tem nos ajudado na questão do deslocamento até a Alemanha. Em nota, a Latam limitou-se a dizer que acompanha o caso com a máxima prioridade e tem colaborado com as investigações, prestando também apoio às famílias das passageiras. A empresa ainda ressaltou que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia. O advogado Leonardo Freire diz que a partir do momento que o passageiro entrega sua mala no balcão de check-in, a responsabilidade é da empresa aérea. Ninguém conhece as pessoas que lidam com a bagagem desde que ela é entregue até o momento que ela é devolvida ao passageiro. E justamente porque confia no sistema é que ele entrega a sua mala e não confere na esteira assim que recebe de volta, né? Não é mais o que não chega na bagagem, o que eventualmente é retirado da bagagem no caminho, mas é o que pode ser colocado a mais na bagagem sem que o passageiro saiba. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas envolvidas na quadrilha. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A Orbital, empresa terceirizada, que emprega 2 dos presos, informa que verifica os antecedentes criminais dos funcionários antes das contratações e que o tráfico de drogas é um problema de segurança pública. Além das brasileiras presas na Alemanha, outras 2 pessoas alegam que tiveram malas
trocadas por cargas de drogas no aeroporto de Guarulhos, segundo a Polícia Federal. Um dos casos aconteceu no dia 3 de março com uma passageira que também saiu do aeroporto de Goiás com destino a Guarulhos e seguiu para a França. Ao chegar no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, não foi presa porque no local outros 2 homens integrantes da quadrilha tentaram pegar a bagagem com os entorpecentes antes dela. Um deles é brasileiro. Os criminosos não têm relação com a viajante e foram presos. No dia 26 de março, um outro brasileiro que pegou o voo em Cumbica foi detido com malas contendo drogas em Lisboa, capital de Portugal. Ele alegou que teve a bagagem trocada, no entanto, permanece detido. As brasileiras presas injustamente receberam a liberdade nessa semana depois de 38 dias no presídio feminino lá na Alemanha. A personal Katina Baia e a veterinária Giane Paulini finalmente puderam ver e abraçar a família. O encontro foi no consulado brasileiro em Frankfurt, na Alemanha. Nós vamos conversar agora com o delegado da Polícia Federal que foi responsável por essa operação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Dr. Felipe Lavareda. Doutor, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho e seja bem-vindo ao Flagrante. Obrigado, boa tarde. Doutora, já conhecia o doutor Felipe? Não, mas eu também tenho que dar parabéns à Polícia Federal. Ela faz um trabalho de polícia judiciária. A Polícia Federal é uma polícia brasileira que tem 2 trabalhos. Ela tem um lado administrativo, sim. Ela cuida dos passaportes, ela cuida do aeroporto, ela cuida mais além das investigações, principalmente de tráfico internacional. Parabéns pela investigação, doutor. Obrigado. Doutor, eu quero começar já perguntando para o senhor como que começou essas investigações no aeroporto de Guarulhos? Na verdade, como começaram, né, essas investigações no aeroporto de Guarulhos? Bom, a notícia veio da Polícia Federal de Goiânia. Acredito que as famílias foram informar a Polícia Federal de Goiânia e a gente trabalhou junto com eles. Eles analisaram as imagens do aeroporto de lá, do condomínio das meninas e o pessoal de Guarulhos fez a análise do crime efetivo, né? Da troca de etiquetas, do recebimento da droga, da troca de etiquetas. E a partir de então a gente ficou tentando entrar em contato com as autoridades alemãs para soltar as meninas, porque não tinha nada que indicava a participação delas. E então foi feito contato com a Interpol, pelos meios oficiais. E eu também pessoalmente fiz contato com adidos e oficiais de ligação da Alemanha, que a gente acaba tendo contato pelo trabalho, para tentar agilizar a soltura das meninas. Perfeito. Doutora, quer começar já fazendo uma pergunta para o doutor? Pois é, doutor. A gente trabalha com crime organizado e tráfico internacional. Nessas investigações, você conseguiu identificar que quem, né, na verdade, cooptava esses funcionários e mandava a droga para o exterior seria alguma facção criminosa? Já foi identificado isso ou não? A gente tem algumas ideias, né? Mas a gente ainda está indo para cima, né? Tem que analisar todo o material apreendido para ter certeza. A gente cruza com investigações passadas, onde a gente pega muito material e a partir daí a gente vai caminhando, vai puxando o fio, né? Até achar. Maneiro. Olha, não tinha sido noticiado um crime dessa natureza ainda, com esse modo operandi de troca de etiqueta. Estava velada essa informação? Esse crime já existia lá dentro ou foi uma coisa nova dessas organizações criminosas? Não, esse modo, né, de trocar etiqueta, ele é comum. Infelizmente, ele acontece há bastante tempo no aeroporto de Guarulhos. Eu tô lá já faz um pouco mais de 2 anos e esse é o preferido, né? Lógico que tem, às vezes, o envio de droga pelo setor de cargas, né? Eles ficam revezando, na verdade. Vai passageiro, vai com a mula, vai com a pessoa mesmo, ou vai para carga e a gente sempre correndo atrás, batendo, aí eles mudam, a gente vai lá, bate, eles mudam, é sempre assim. Perfeito. Nós estamos com as imagens aí na nossa tela e eu gostaria que o senhor fosse narrando o que nós estamos assistindo, o que o telespectador está assistindo nesse momento, para a gente começar a criar uma linha do tempo entre o trabalho que começou a ser feito aqui no aeroporto de Guarulhos e a prisão propriamente dita desses vagabundos. Aí a gente tem a imagem da parte da área restrita, que a gente chama, do aeroporto. Certo. Então você despacha e a sua mala desce por uma rampa. Sim. O que aconteceu no caso foram que trouxeram as malas com droga, despacharam ela de maneira irregular num balcão que estava desativado. Isso lá no Terminal Nacional.
Aí quando ela desceu na rampa, naqueles carrinhos ali que você vê ali no canto, a mala foi trazida do terminal nacional pro internacional. Concomitantemente, eles estavam procurando, ao que tudo indica, né? Eles estavam procurando malas que iriam pro destino que eles queriam enviar a droga. Foi aí que acharam a mala das meninas. Essa é a tese que a gente está trabalhando agora. Acharam a mala das meninas e fizeram a troca das etiquetas porque eles queriam mandar efetivamente a droga para Berlim, que era o destino final das meninas. Certo. E então, quando todas as malas são carregadas nesse carrinho que vocês veem aí, é quando ele realiza a troca das etiquetas. Da mala que chegou clandestinamente, ele põe a etiqueta das meninas nessas malas que chegaram clandestinamente. Por isso que quando chegou lá na Alemanha, a polícia alemã bateu a etiqueta com a pessoa e prendeu. Eu gostaria muito que o senhor que tem a maior propriedade aqui, narrasse o que nós estamos assistindo aí, senão... Essas duas meninas, acho que elas estão na parte que elas estão para sair, na verdade. Elas já deixaram a mala. Mas enfim, essas duas... elas estão chegando com a mala aí. Essas malas são as malas com droga. Então elas chegam, isso é a parte do Terminal 2, então é o Terminal Nacional. Elas vão num balcão de check-in que está desativado, não deveria ter ninguém lá. Tem duas moças lá, né, que fazem parte da quadrilha. Já fazem parte da quadrilha. Elas pegam essa mala, você pode ver que a mala é pesada, todas se ajudam ali. Sim. E despacham lá para dentro da área restrita. E lá a mala é desviada do nacional para o internacional, para poder subir no voo. Esse terminal que está desativado, não deveria ter uma segurança maior? Com certeza, a gente vem batendo nessa tecla muito tempo. Porque é comum não ter uma segurança ali. Exatamente. Deveria ter uma segurança mais adequada naquele local. Os guichês são completos conforme a frequência de voo. Então, quando naquele horário que não tem muita frequência de voo, realmente não tem por que ter ninguém ali. Perfeito. Mas enfim, eles se valem desse vazio de pessoas e como eles estão com uniforme e sabem como agir, se você está passando por lá, você nem percebe. Ok. Aí, ó, nesse momento que elas estão deixando você vê as que não malas. tem mais ninguém. Mas aqueles funcionários que recebem as malas ali são funcionários que fazem parte do esquema. Sim. Tem duas mulheres ali atrás do balcão. Criminosos. Essa área deveria ter, sei lá, uma segurança maior, não deveria entrar ninguém, porque ela veio da rua, viu que ela veio do estacionamento para esse terminal. Deveriam desde ter câmeras mais perto, deveria ter uma barreira física, isso tudo a gente vem batendo, é uma luta para conseguir. Ok, doutora? Pois é, né, doutor? Graças à tecnologia, que é a maior ferramenta hoje de inteligência, se conseguiu detectar esse tipo de situação. E, logicamente, isso é uma associação criminosa, tráfico entorpecente, deve ter organização criminosa atrás de tudo isso, toda essa logística que a gente percebe que não tem ninguém aí principiante, as meninas pegam a mala, sabe para quem vai entregar, sabe que tá levando droga, né? Entrega a mala num guichê que não tá funcionando, do outro lado já tem mais pessoas, o 2 do 3 é longe pra você ir a pé, eu imagino para você. Então deve ter usado um outro tipo de veículo, né, interno para levar a droga lá. Ou seja, a gente percebe que é uma estrutura, né, com gestão e pessoas devidamente cônscias da sua responsabilidade aí nessa associação ou organização criminosa. Se não fosse a tecnologia, será que a gente conseguiria investigar esse tipo de coisa? Olha, se não fossem as câmeras, seria bem difícil. Porque você nota bem uma divisão bem estruturada de tarefas, né? Então, você tem quem traz, você tem quem despacha, você tem quem troca, você tem quem... Antes de troca, você tem quem faz o transporte da mala até o internacional, lá você tem quem troca, quem carrega de volta no carrinho, quem põe no avião. Por isso que são tantas pessoas presas, entendeu? Cada um, para quem não tá treinado, e a equipe ali de Guarulhos é bem treinada, se você vê só a primeira vez esse vídeo, você fala, nossa, eles estão fazendo tudo normal, porque eles não mostram para a câmera que eles estão trocando. Você vê por um pedacinho ali que eles tirou a etiqueta e aparece um pouquinho, o cara põe no bolso, espera chegar outra mala e... Inclusive nós temos as imagens deles trocando aí, ó. Sim. Pode colocar, por favor, Mel. Dá para notar que eles tentam esconder com o corpo. Sim. Eles sabem onde estão as câmeras. Olha lá. Tem dolo, né? Eles tentam esconder, mas não conseguem. Sabe o que tá fazendo. Eles tentam esconder, mas não conseguem. Esses dois aí também fazem parte do esquema. Sim, estão presos. Os 6 que atuaram aí na parte interna estão presos. Isso inclui as duas mulheres? Não, então, na parte externa. Na parte externa. Das mulheres que receberam,
Uma só está presa, a outra a gente cumpriu busca, porque a gente não foi deferido o pedido de prisão. Então a gente cumpriu busca, mas na casa dela a gente achou o dinheiro equivalente a essas malas aí. Ok. É inacreditável, né? Como o crime está organizado de verdade. E na opinião do senhor, e depois a pergunta é para ele, doutora, mas a senhora também responde na sequência, tá? Como reforçar a segurança para evitar que situações como essa que aconteceu com as goiânias, presas injustamente, possam se repetir? Como é que a gente evita isso, na opinião do senhor? Trabalhando diretamente lá no aeroporto de Guarulhos. É colocar mais câmera, é fazer o que eu falei de barreira física, formas de identificar quem está acionando aquela esteira ali, porque é um botão para acionar a esteira para ela descer, ainda que não seja no Terminal 2. Então, a pessoa fazer um log, pra você saber quem fez. Lá dentro, essa ida do Terminal Nacional para o Internacional não pode ser livre assim, porque não tem razão de ser. Entendeu? Perfeito. Tem que ter barreira física, tem que ter controle de quem passa, do porquê que passa. É uma série de medidas que você dá para fazer, mas não são tão complicadas assim para se implementar. Parece ser fácil, mas não é, né, doutora? Na verdade precisa de investimento, né? Você pode colocar um cartão ou com identificação, ou até com reconhecimento facial, para cada momento em que o funcionário... Se o funcionário tem que ficar no guichê e vai para o Terminal 2 ou Terminal 3, ele tem que ser identificado. Sim. O que você está fazendo no terminal? Mas isso, logicamente, a gente sabe que depende de muito investimento. Claro. E por isso que é importante as pessoas terem o sistema de justiça, nesse caso, um crime de organização criminosa, você percebe, quando você estuda a 12.850, está definido o que é uma organização criminosa, uma hierarquia, uma divisão de tarefa, cada qual com a sua função, objeto ilícito. Quer dizer, você percebe isso e dentro da lei de drogas, que é o artigo 35, você vê desenhado esse tipo de coisa. Mas, além do sistema de justiça, que é o sistema de segurança pública, a sociedade tem que exigir das empresas que não cobram barato por uma passagem aérea, a segurança, né, de pelo menos receber a sua própria mala quando ela chegar no destino. Por isso que é importante se falar sobre isso, se debater sobre isso, para que a sociedade se movimente para exigir um pouco mais de segurança. Até porque isso está embutido no valor da passagem. A segurança está embutida ali no valor da passagem. É um direito do cidadão. Doutor, lá em Frankfurt, pessoas foram presas lá também? Eu não tenho notícias oficiais de Frankfurt, a não ser que as meninas foram soltas e segundo a própria imprensa, falou, inocentadas, né? Eu estou em contato com a advogada das meninas e eu não sei como é que está a investigação lá, se eles conseguiram identificar alguém que iria pegar a mala delas lá. Não foi identificado lá, a gente não tem essa eu não tenho notícia, essa informação. Não sei se eles prenderam ou não, a gente ainda está se comunicando pelos canais oficiais, porque eles precisam mandar o laudo de constatação do entorpecente pra gente, as fotos das apreensões dele, tudo pra gente juntar no nosso inquérito. E se eles quiserem alguma coisa do nosso inquérito, a gente também manda pra eles. Perfeito. E vocês já tiveram alguma reunião para colocar em xeque essa situação das mulheres como espelho, para não acontecer, para aumentar o número de segurança em todos os aeroportos do Brasil? Abriu um precedente isso que aconteceu com elas? Essas falhas a gente vem batendo ao longo dos anos, né? É sempre uma briga da Polícia Federal com a concessionária, com as empresas que atuam no aeroporto, mas é aquela questão que a doutora mencionou. Tem questões trabalhistas, tem questões financeiras principalmente. Então a gente fica empurrando e eles ficam defendendo e a gente vai andando aos pouquinhos. Eu espero que tirar alguma coisa boa dessa tragédia é poder realmente melhorar de fato a segurança ali no aeroporto. Perfeito. Bom, vou encerrar com uma pergunta aqui, porque os dois vão me responder. Sobre a indenização dessas pessoas. Como é que fica agora? O senhor consegue, eu não sei, talvez não seja a sua área agora, daqui para frente, o que vai acontecer com elas, mas é cabível de uma boa indenização isso que aconteceu, né? Sim, juridicamente elas podem e devem entrar com uma ação, né, de dano moral, de dano patrimonial. Essas meninas ficaram quase um mês, mais de um mês presas. Né? Tudo isso prejudicou a viagem delas e tudo que significa isso, o gasto com o advogado, tudo isso, teoricamente, elas podem entrar com uma ação de indenização contra a empresa, né, com a empresa aérea, né, e depois a empresa aérea, se for o caso, entrar com uma ação regressiva contra o terceirizado. Mas elas, juridicamente, têm esse direito. Perfeito. Doutor, ficou alguma questão que o senhor queria colocar para a gente aqui, não foi lhe perguntado?
Tem alguma coisa que o senhor queria esclarecer pra gente aqui, para eu agradecer já a participação do senhor no Flagrante de hoje? Nada, não. Tá perfeito, obrigado pela oportunidade. Só também agradecer a minha equipe, muito boa, porque demora para fazer essa análise de imagens, a gente faz o caminho reverso e o pessoal trabalhou sem parar mesmo, justamente para soltar as meninas o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigado ao doutor da Polícia Federal, doutor Felipe Lavareda. Eu quase o chamei de Felipe Lacerda e eu não sei de onde eu tirei isso, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado. Viu? E essa foi uma semana violenta no centro da cidade de São Paulo. A suspeita é de moradores e usuários de drogas participaram de atos de vandalismo que destruíram 3 estabelecimentos na região. A polícia agiu após o ocorrido, mas o nosso repórter farejador se infiltrou entre os usuários na região da Praça da Sé e lá ele encontrou a droga mais temida entre os traficantes. Vocês vão saber agora na matéria que droga é essa. No feriado de Páscoa tivemos um arrastão na região central de São Paulo. Uma farmácia, um mercado e um comércio foram invadidos por um grupo de usuários de drogas da região central de São Paulo, segundo os policiais da Guarda Civil Metropolitana, GCM. Com isso, 5 suspeitos foram presos. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança. No vídeo da farmácia é possível ver um dos funcionários e uma cliente que saíram correndo logo que perceberam que o local estava sendo invadido. O grupo que promove os saques também deixa o local com diversos produtos nas mãos. Os policiais chegam e agem rapidamente. A verdade é que os episódios envolvendo usuários de drogas e cracolândias não têm fim. Por isso, fomos até a Praça da Sé com uma câmera escondida, entramos no submundo do cartão postal de São Paulo e registramos que a venda de produtos roubados, o uso e o tráfico de drogas continuam a todo vapor. Vejam esses garotos. Entre eles, um menino de no máximo 10 anos de idade fazendo uso de drogas livremente, mesmo com a presença de policiais na região, enquanto a feira de produtos roubados acontece livremente. O uso e o tráfico não param. Acompanhe as imagens. As cenas de degradação e do uso de drogas é fora do normal. Repare este casal. Eles são seguidos pelos garotos que estão sob efeito da droga. Mas o rapaz é forte e ameaça eles. Com medo, eles vão embora. É o efeito do Space. Ou melhor, o chamado K9, também K2 ou K4. Uma droga poderosa, 100 vezes mais forte que a maconha. Mas para entender o poder dessa droga, conversamos com o toxicologista, o Dr. Alvo Pustinelli, que explica o que é e qual o poder da droga. Ela é uma droga realmente mais forte que a maconha, né? O que ela tem em comum com a maconha? Quase nada. Ela é chamada de maconha sintética porque essas substâncias, elas estimulam os mesmos receptores no sistema nervoso central, né, do ser humano que a droga original, que seria o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é a maconha, ela estimularia. Só que essas são substâncias diferentes, quimicamente diferentes, mas que se ligam da mesma forma. Então fomos a fundo. Conseguimos comprar a droga. Perceba que tudo acontece no meio da feira do rolo. O rapaz vende livremente. Acompanhe. Pegador, não tem trocado não, mano. Vai pegar 2? Peraí, deixa eu ver. É K9 mesmo, né? Quero só no pinhão. Não, aqui é Space, é melhor ainda. Entendeu? A buchinha. É 10 contos. Deixe o local tranquilamente, como se tivesse comprado uma bala. Local onde temos viaturas da Polícia Militar e GCM. O local onde tudo acontece.
A droga é tão poderosa que até os integrantes da facção criminosa de São Paulo chegou a proibir o tráfico por conta da droga ser letal, mais ainda do que o próprio crack. Repórter farejador para o programa Flagrante. Olha só que matéria sensacional. Que matéria incrível foi essa do farejador. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente se perguntava o que poderia ser pior que o crack. Aí veio essa droga, a droga zumbi. E eu quero saber de fato que droga é essa. Primeiramente, parabéns, farejador, pelo seu trabalho. E você ficou quanto tempo infiltrado? Legal, obrigado a você, doutora, pessoal de casa e toda a nossa equipe. Eu fiquei 6 horas ali na Praça da Sé. A gente é velho conhecido, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas eu tive que ficar entre 6 horas para poder me infiltrar, entender mais ou menos quem é quem não é. Mas é impressionante, cara. Dessa vez foi impressionante, porque esse cara que estava vendendo a droga, ele estava muito sutil. Estava muito sutil. Realmente, ele puxava do bolso e vendia, puxava do bolso e vendia. Aí que eu realmente demorei para conseguir chegar. Aí que eu falei para ele, a K9, porque toda essa história começou, a gente começou a pensar aqui rapidamente, por causa dessa invasão que aconteceu nos comércios. Por que deu esse boom, esse cavalo doido aí? Porque os caras estavam muito loucos. Se tinha muito louco é porque os caras tinham usado alguma coisa muito mais forte. Por isso aconteceu essa invasão. E daí, eu falando do toxicologista e tal, eu cheguei pro menino, aí o traficante, falei, a K9, essa droga aí? Ele falou, não, Space. Ela é mais forte que a K9. A K9 e a Space não são a mesma droga? Tem a K2, a K4, a K9 e aí vem a Space. Essa daí, a que a gente comprou, é mais forte que as 3. As 3 são sintéticas, como o doutor explicou. Mas ela é mais forte ainda. Ela é 100 vezes mais forte que a maconha. Ela tem um poder alucinógeno absurdo. Você chegou a ver as pessoas consumindo essa droga e o poder destruidor que ela faz? Sim, totalmente. E mata. Tanto que o crime organizado falou o seguinte, pode deixar, vamos acabar com isso porque tá matando nossos usuários. O que é isso, né, cara? Impressionante. Essa é a droga, cara. Então, essa é a resposta para você e para a população. É uma droga poderosa que mata, é totalmente letal. E o traficante não quer isso, o traficante quer o cara comprando. Quanto custou R$10? R$10. E eles fumam como se fosse maconha ou eles fumam em cachimbo como se fosse o crack? Como que é consumida essa droga? Fuma normal, como com cachimbo do crack. Do crack? Igualzinho. Meu Deus do céu, é Impressionante. impressionante. Né? São imagens, se a gente fosse rodar aqui, ficaria dias, né? Claro. Mas são muitas imagens. Você não sabe dizer quem é um, quem é outro. Você trouxe uma nota que você gostaria de... Sim, a respeito da invasão e dessa confusão toda que teve aí, pela essa loucura toda que teve, mas a polícia rapidamente deu uma resposta, né? A Polícia Militar e a GCM, eles informam aqui, em meio de nota, que rapidamente eles deram a resposta, prenderam 5 suspeitos, dentre eles 5 traficantes, e que eles têm fazem um trabalho rápido ali de averiguação e de posicionamento para que isso não aconteça. Mas no momento que aconteceu, eles foram bem rápidos e que naturalmente tem aí os trabalhos que o Estado e a Prefeitura fazem para as pessoas que estão viciadas em drogas. Mas como uma pessoa viciada com Space, com K9, não tem condições de saber nem quem é ele, né, quanto mais poder se tratar. Né? Doutora, quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação sobre essa barbárie, né? É uma doença que assola a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo. A que ponto nós estamos chegando? O Centro é o primeiro país maior consumidor de droga do mundo. E veja que o Brasil não produz esse tipo de droga. Essa droga, ela entra pelo Brasil, via de regra, pela nossa fronteira seca, 16 mil quilômetros. E para a gente perceber, né, o tamanho da estrutura do crime organizado e o interesse do crime organizado em manter a sua clientela, isso é reserva de mercado, ele já proibia dentro do sistema prisional, por exemplo, o crack. Agora, com essas drogas sintéticas, ele também volta, aspas, impor a ordem dele, né, impedindo que dentro do sistema prisional e nas biqueiras, que é o lugar onde ele vende droga, se comercialize esse tipo de entorpecente. Como um bom empreendedor, ele não quer perder o cliente dele. Essa droga mata muito rápido. Perfeito. Farejador, Deus abençoe você, esse trabalho incrível que você faz aqui, viu? Eu que agradeço. Toda vez que você for sair de casa, você ora para Deus para você voltar, porque você se infiltra aí com esse crime organizado e a gente sabe que esses vagabundos, eles não perdoam.
Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado pela oportunidade. Uma vez mais, tchau, doutora. Pessoal de casa e a produção. Valeu. Bom, eu preciso me despedir aqui da doutora Ivana Davi. Doutora, sabe que é sempre um privilégio tê-la conosco aqui, viu? Espero a senhora mais vezes pra gente bater nesses vagabundos, nesses safados. E se você tem alguma denúncia, o número está na sua tela, ou você preferindo, pode me seguir lá no Instagram, @Rodolfo Maris. Mande um direct com a sua denúncia. O Flagrante de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. Fica agora com a programação da Jovem Pan. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.